Milionário fica surpreso ao descobrir que a mendiga negra que consertou sua moto é rica. Era uma manhã ensolarada e Ricardo, um milionário da indústria automobilística, acelera sua moto de alta cilindrada pelas ruas movimentadas da cidade. O sol reflete nas vidraças dos prédios luxuosos e o vento espalha seu cabelo. Ele tem tudo: dinheiro, status, casas em lugares paradisíacos. Mas no fundo, ele sente um vazio. Às vezes pergunta a si mesmo: isso é tudo o que eu sou? Enquanto ele se dirige a uma reunião que pode mudar sua vida, uma pane cruel interrompe sua jornada. O motor da moto morre e Ricardo, com o estômago apertado, observa a correria da cidade ao seu redor. Ele sabe que está atrasado e a pressão aumenta. É quando vê uma jovem mendiga, Magali, sentada em uma calçada. Ela é negra, com cabelo crespo e uma pulseira simples brilha em seu pulso. Algo naquela pulseira o faz hesitar. Ele se aproxima e nota o olhar inteligente dela enquanto tenta reparar uma moto velha. Ele pergunta, quase implorando. Magali olha para ele e sorri. Claro, mas você tem que me oferecer algo em troca. Ele franze a testa, não compreendendo a proposta, mas antes que possa protestar, a jovem já está inclinada sobre sua moto, suas mãos delicadas movendo-se com habilidade inusitada entre engrenagens e fios. Enquanto ela trabalha, ele a observa, intrigado. A pulseira é idêntica àquela que sua ex-namorada, Viviane, usava. O pensamento o atordoa. Viviane havia desaparecido anos atrás sem deixar rastro. Onde você conseguiu essa pulseira? Ele pergunta, a voz embargada. Magali para por um momento. Seu olhar se desvia. Era da minha mãe. O nome dela era Viviane, ela diz. E um choque percorre Ricardo. Ele sente um nó na garganta. Você me disse que sua mãe morreu quando você era pequena? Ele formula a pergunta com dificuldade. A menina acena com a cabeça, um brilho triste nos olhos. E num instante, tudo muda. As memórias de Viviane ressurgem. Risadas, promessas e, por fim, a dor da perda. Essa revelação deixa Ricardo desorientado. A jovem pode ser a conexão que ele tanto ausenta, um pedaço do seu passado que não sabia que ainda existia. Com o passar das semanas, ele começa a visitar Magali, estabelecendo um vínculo profundo, uma amizade que desafia tudo o que ele pensava saber sobre amor e responsabilidade. Mas a dúvida perturbadora começa a crescer. Seria possível que ela fosse sua filha? Enquanto isso, Letícia, sua esposa, percebe as visitas e se sente ameaçada. Ela observa a crescente amizade com desconfiança, decidindo agir para mantê-lo longe de Magali. Ricardo se vê em uma batalha legal pela guarda da menina. Ele não apenas luta contra a esposa, mas também contra os fantasmas do passado, os traumas que nunca superou. E ao finalmente conseguir a guarda provisória, levando Magali para sua casa, os dois tentam reconstruir suas vidas juntos. Mas uma carta deixada por Viviane aparece, trazendo à tona segredos que podem mudar tudo. Agora, enquanto ele lê a carta, o coração apertado, a certeza de que as verdades estão próximas, faz seu estômago revirar. O que mais ele irá descobrir? Qual é o verdadeiro legado de Viviane? E mais importante, como isso afetará Ricardo e Magali em sua busca por se reencontrarem? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ricardo segurou a carta de Viviane com mãos trêmulas, o coração acelerando em seu peito. As palavras escritas pareciam dançar diante de seus olhos, em uma confusão no emocional e no racional. Ele respirou profundo, tentando acalmar a tempestade que se formava dentro dele. O que mais você guardou, Viviane? Sussurrou, seus pensamentos correndo em direções opostas. Magali, que observava com um misto de curiosidade e preocupação, perguntou: "O que aconteceu, Ricardo?" A voz dela era suave, mas havia uma urgência que percorria suas palavras. Ele hesitou, engolindo em seco a maré de memórias que subiam à tona. Mas antes que pudesse responder, um barulho ensurdecedor de vidro quebrando ecoou pela sala. Ricardo virou-se, sentindo frio na espinha. O som viera da cozinha. Puto estrondo! Então ele viu! A porta da cozinha estava entreaberta e uma sombra se movia rapidamente. Desesperado, seu coração pulsava como um tambor enquanto ele avançava, puxando Magali para perto de si. "Fica aqui!" ele ordenou, a voz firme, mas cheia de temor. Ele entrou na cozinha, os olhos arregalados. Ao virar a esquina, encontrou sua esposa, Letícia, de joelhos, com algo na mão, um pedaço de papel amassado. O rosto dela estava pálido, os olhos arregalados de terror. "O que você está fazendo aqui?" "Letícia!" ele questionou, a raiva misturada com confusão. Ela olhou para ele e o desespero em seu olhar a tornava quase irreconhecível. "Eu encontrei isso!" Letícia ergueu o papel, suas mãos tremendo. Ricardo pegou a folha. Era uma certidão de nascimento. O nome estava ali, claro e inegável: Magali Santos. Dizia que ela havia sido registrada anos atrás. O que significava aquilo? "Você não pode estar falando sério!" Ricardo quase gritou. "Essa é a minha amiga!" Mas algo dentro dele já sabia. Uma parte dele começava a entender o horror que se desdobrava. Agora, Magali estava parada atrás dele, a expressão de pureza se transformando em confusão. "O que está acontecendo? Sou eu ou não?" Ela olhou de um para o outro, como se buscando sinceridade em seus olhos. Ricardo engoliu em seco. Ele olhou para Letícia e viu a batalha que acontecia na mente da esposa. "Ela é a minha filha." Letícia disparou, a voz firme mas quebrada. "Eu só não queria que você soubesse. Magali foi dada a mim para cuidar. Um dia você decidiu que não queria mais aquela vida. Eu não queria perder você." O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Ricardo sentiu o chão sob seus pés desmoronar. A raiva, a confusão, a dor, tudo compunha uma tempestade no fundo de sua alma. Ele olhou para Magali. A realidade a envolvia como uma neblina densa. Seimundo, a confiança que tinha em Letícia, a esperança de reunificação com a filha que pensou ter perdido. Tudo estava desmoronando. Você sabia?" Ricardo murmurou, a voz embargada. Magali sacudiu a cabeça, incompreensível. Pensamentos colidiam em sua mente, um turbilhão de caos, enquanto tentava entender quem eram todos ali, qual era a verdade. Nesse momento, antes que pudesse processar, um telefonema cortou a tensão. O celular de Letícia zumbiu em cima da mesa. Ela hesitou.
olhando para Ricardo com um misto de medo e expectativa, antes de atender. A expressão dela rapidamente se transformou em pânico. "O que você disse?" ela retrucou, o rosto pálido. A frase que a pessoa do outro lado da linha disse fez com que o coração de Ricardo parasse. "A Viviane está viva. Nós a encontramos." Um frio percorreu suas costas. Como assim? Não poderia ser verdade. O que mais ele teria que enfrentar? O que era real e o que era apenas uma ilusão colorida. A cena parecia congelar, enquanto todos mantinham a respiração. A expectativa de um futuro incerto se estabeleceu, e o que realmente importava começou a se dissipar no ar. Ricardo sentiu a pele arrepiar quando Letícia atendeu ao telefone. As palavras pareciam flutuar no ar, pesadas e carregadas de significado. "A Viviane está viva. Nós a encontramos." A voz do outro lado foi como um soco no estômago, e todos os seus medos vieram à tona, como se uma tempestade estivesse se formando dentro dele. "Não pode ser", ele murmurou, a mente em turbilhão. Tudo parecia estar se desenrolando como um filme. Olhou para Magali, seus olhos arregalados refletindo a confusão. "O que você quis dizer com isso?" A frustração trouxe um nó à sua garganta. Letícia desligou o telefone, a cor de seu rosto transformando-se em choque. "Ricardo, eu preciso entender." "Entender o quê? Que você me escondeu algo tão crucial?" Ele estava ofegante, a raiva fervendo em suas veias. Magali, atrás dele, mordeu o lábio tentando entender o que estava acontecendo. "Eu não queria que você sofresse mais. A Viviane, ela desapareceu. Mas eu sabia que estava viva de alguma forma. Eu só não tive coragem de te contar. Achei que se você soubesse, tudo o que construímos ia se desmoronar." A voz de Letícia estava embargada, cheia de emoção. Ricardo deu um passo para trás. "Construímos? Ou você estava simplesmente me mentindo enquanto escondia a verdade sobre nossa filha?" As palavras cortavam como uma faca afiada. Ele desejava que o chão se abrisse e o engolisse. Magali, aliás, se sentou no chão, as lágrimas escorrendo pelo rosto. "Eu sou filha dela!" Sua voz tremia. "É verdade!" Seus olhos buscavam respostas. Ricardo sentiu seu coração se apertar. Como tinham chegado a esse ponto? Mas antes que pudessem digerir a situação, uma batida forte na porta ecoou pela sala. O som era insistente, quase urgente. "Quem é?" Letícia perguntou, um tom de temor em sua voz. Eu vou abrir", disse Ricardo, movendo-se com instinto. Ele tinha a sensação de que mais surpresas estavam a caminho. Ao abrir a porta, um homem alto, de rosto sério e expressão tensa, entrou sem ser convidado. A intensidade de seu olhar parecia dilatar o espaço. "Você é Ricardo, certo?" "Sim, o que você quer?" Ricardo perguntou confuso. O homem puxou um envelope do bolso, entregando-o com firmeza. "Isso é para você. É sobre Viviane." O tom dele era grave e um calafrio percorreu a espinha de Ricardo. As palavras se comprimiam em sua mente. "O que há com ela?" "Não tenho muito tempo. Ela não está só viva. Viviane tem uma história que você nunca soube." "Ah, um motivo para o desaparecimento dela? E não é bom." A voz do homem era tensa, suas palavras ecoando como um sino de advertência. Ricardo abriu o envelope. Seus dedos tremiam. O papel, já envelhecido, revelava um segredo. Uma foto de Viviane com um homem. E não era qualquer um. Era um conhecido de longas datas. Alguém que sempre fez parte da vida de Ricardo.
Seu coração disparou. O que significava aquilo? Ela não estava sozinha. E esse homem, ele pode ter muito a ver com o que aconteceu. Você precisa agir rápido. O homem virou-se e saiu, deixando a tensão pairando na sala. Ricardo estava paralisado. Ele olhou para Letícia e depois para Magali. As respostas que buscava agora pareciam mais distantes do que nunca. E, com nó na garganta, ele percebeu que, de alguma forma, tudo estava entrelaçado de maneira que ele nunca poderia imaginar. O que nós vamos fazer agora? Ele finalmente perguntou, a voz baixa e trêmula. A pergunta pairou no ar, profunda e pesada como um fardo. E no momento em que tentavam processar tudo, uma sirene de polícia ecoou ao longe. Um lembrete de que a realidade estava prestes a se transformar de formas que poderiam nunca ter previsto. O que mais estava à espreita nas sombras? Ricardo sentiu a pele arrepiar quando Letícia atendeu ao telefone. As palavras pareciam flutuar no ar, pesadas e carregadas de significado. A Viviane está viva. Nós a encontramos. A voz do outro lado foi como um soco no estômago. E todos os seus medos vieram à tona, como se uma tempestade estivesse se formando dentro dele. Não pode ser, ele murmurou, a mente em turbilhão. Olhou para Magali, seus olhos arregalados, refletindo a confusão. O que você quis dizer com isso? A frustração trouxe um nó à sua garganta. Letícia desligou o telefone, a cor de seu rosto transformando-se em choque. Ricardo, eu preciso entender. Entender o quê? Que você me escondeu algo tão crucial? Ele estava ofegante, a raiva fervendo em suas veias. Magali, atrás dele, mordeu o lábio, tentando entender o que estava acontecendo. Eu não queria que você sofresse mais. A Viviane, ela desapareceu, mas eu sabia que estava viva de alguma forma. Eu só não tive coragem de te contar. Achei que, se você soubesse, tudo o que construímos ia se desmoronar. A voz de Letícia estava embargada, cheia de emoção. Ricardo deu um passo para trás. Construímos? Ou você estava simplesmente me mentindo enquanto escondia a verdade sobre nossa filha? As palavras cortavam como uma faca afiada. Seu coração disparava e a sensação de traição queimava em seu peito. Magali, agora sentada no chão, começou a chorar silenciosamente. Eu sou filha dela. Sua voz tremia, confusa. Ricardo sentiu seu coração se apertar. Como tinham chegado a esse ponto? Antes que ele pudesse responder, uma batida forte na porta ecoou pela sala. O som era insistente, quase urgente. Quem é? Letícia perguntou, um tom de temor em sua voz. Eu vou abrir, disse Ricardo, movendo-se com instinto. Ele tinha a sensação de que mais surpresas estavam a caminho. Ao abrir a porta, um homem alto, de rosto sério e expressão tensa, entrou sem ser convidado. A intensidade de seu olhar parecia dilatar o espaço. Você é Ricardo, certo? Sim. O que você quer? Ricardo perguntou confuso. O homem puxou o envelope do bolso, entregando-o com firmeza. Isso é para você. É sobre Viviane. O tom dele era grave e um calafrio percorreu a espinha de Ricardo. As palavras se comprimiam em sua mente. O que há com ela? Não tenho muito tempo. Ela não está só viva. Viviane tem uma história que você nunca soube. Há um motivo para o desaparecimento dela. E não é bom. A voz do homem era tensa, suas palavras ecoando como um sino de advertência. Ricardo abriu o envelope. Seus dedos tremiam. O papel, já envelhecido, revelava um segredo. Uma foto de Viviane com um homem. E não era qualquer um. Era um conhecido de longas datas. Alguém que sempre fez parte da vida de Ricardo.
Seu coração disparou. O que significava aquilo? Ela não estava sozinha. E esse homem, ele pode ter muito a ver com o que aconteceu. Você precisa agir rápido. O homem virou-se e saiu, deixando a tensão pairando na sala. O que estava acontecendo? As peças do quebra-cabeça se juntavam de maneira caótica e aterrorizante. Ele olhou para Letícia e depois para Magali. As respostas que buscava agora pareciam mais distantes do que nunca. Mas, subitamente, um grito abafado ecoou lá fora. Ricardo foi tomado pela urgência, a adrenalina pulsando em suas veias. O que foi isso? Letícia perguntou, petrificada. Magali estava em choque, os olhos arregalados. Ricardo correu até a janela, puxando a cortina. Do lado de fora, uma multidão se aglomerava, gritos e murmúrios se misturando em um coro de pânico. É a polícia, ele exclamou. Um carro com sirenes piscando estava estacionado, e homens em fardas cercavam um grupo de pessoas. Ricardo, o que está acontecendo? Letícia perguntou, a voz trêmula. No meio da confusão, a figura de uma mulher começou a se destacar. O coração de Ricardo parou quando ele reconheceu o olhar familiar, a mesma expressão que ele conhecia muito bem. Era Viviane. Ela estava ali, em carne e osso, mas com traços de desespero e pavor. Viviane! Ele gritou, mas não conseguiu se mover. Uma onda de emoção tomou conta dele. Como isso era possível? A mulher que ele achava estar morta, na verdade, estava bem ali, cercada pela polícia. Mas antes que pudesse compreender a situação, 3 policiais abordaram Viviane. E uma cena caótica se desenrolou. Ela foi empurrada contra o carro, os rostos da multidão se torcendo em horror. Não! Não! Ricardo sentiu a adrenalina disparar. O que está acontecendo? Então a voz de um dos oficiais cortou o ar gelado. Desculpe, senhor. Estamos aqui para prendê-la. Há acusações graves contra ela. A palavra prender ecoou em sua mente como um trovão. O que poderiam ter feito? O que Viviane havia se envolvido? As peças se juntavam de um jeito que Ricardo nunca esperou. E no instante em que o passado e o presente colidiam, ele percebeu que todas as suas certezas estavam prestes a desmoronar. Enquanto o tumulto aumentava lá fora, uma verdade devastadora revelava-se em suas mãos. O enigma da vida de Viviane e os segredos que poderiam mudar tudo foram descobertos, afetando não só ele, mas também Magali, de maneiras que ele nunca poderia imaginar. E no meio de tudo isso, uma pergunta queimava em sua mente. Quem era realmente Viviane? Ricardo sentiu seu coração disparar. A cena na frente dele parecia um pesadelo. Viviane ali, em carne e osso, cercada pelos policiais. Mas o modo como ela olhava, a expressão de desespero em seu rosto, fez com que ele sentisse um nó na garganta. Ele queria gritar, correr até ela, mas uma parte dele se segurava. A multidão começou a murmurar. Algumas pessoas apontavam. Outras falavam em voz alta. Era como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Ela não pode estar envolvida em algo crime? Letícia balbuciou, os olhos arregalados. Magali, de pé atrás deles, parecia se encolher, a confusão em seu semblante profundo. Os policiais estavam tentando controlar a situação. Você não pode levar ela assim! Ricardo gritou, atravessando a sala até a porta. A adrenalina pulsando em suas veias. Viviane olhou diretamente nos olhos dele. A expressão dela mudava rapidamente entre medo e súplica. Ricardo, por favor! Ela parecia desesperada, como se quisesse explicar, mas as palavras não saíam. Então, um dos oficiais se aproximou.
Estamos aqui para prendê-la por suspeita de envolvimento em atividades ilegais e desaparecimento. As palavras dele eram como um soco no estômago. Ricardo sentiu as pernas bambas. O que poderia Viviane ter feito? Ela sempre fora a mulher dos sonhos, a mãe que ele pensou ter perdido. E agora, o que ele deveria acreditar? Letícia se aproximou, os lábios tremendo. Você precisa contar a verdade, Viviane. O que está acontecendo? A voz dela estava entrecortada, como se cada palavra pudesse quebrar o frágil equilíbrio entre eles. Mas antes que Viviane pudesse responder, um grito cortou o ar. Parem, parem com isso! Era um homem que emergiu da multidão, com uma fúria incontrolável. Ele se lançou na direção da polícia, seus olhos fixos em Viviane. Ela não fez nada. Não podem fazer isso com ela. Ricardo reconheceu a figura. Era Felipe, um amigo de longa data. Felipe, não! Gritou, mas era tarde. O homem já estava sendo contido por 2 oficiais. Você não sabe a verdade! Felipe berrou, lutando contra os policiais. Nesse instante, algo inesperado aconteceu. Viviane olhou para Felipe e, com uma voz baixa, mas carregada de emoção, disse: Desculpe, Felipe, eu não podia contar. O toque de sua voz soou como um eco do passado, trazendo à tona memórias que Ricardo queria esquecer. Ricardo sentiu o ar fugir de seus pulmões. O que ela não podia contar? O que mais ele não sabia? Ele fixou o olhar em Viviane, tentando decifrar a expressão dela. A confusão tomou conta dele. O que mais estava escondido? O que essas revelações significavam para ele e Magali? A multidão crescia. Os murmúrios aumentavam. Ele olhou para Letícia, em busca de respostas, mas não havia nada. Apenas o medo estampado em seus rostos. Viviane, você precisa nos contar tudo. Ricardo implorou, a voz trêmula. Cada segundo que passava, aprofundava o abismo entre eles. E então, Felipe, que agora estava sendo arrastado para longe, gritou uma última coisa. Ela não pode ficar sozinha! Você não entende! E antes que pudesse processar a gravidade daquela frase, o coração de Ricardo parou. O que Felipe quis dizer? O que mais essa história escondia? Viviane ficou paralisada. Uma sombra cobrindo seu rosto. E naquela fração de segundo, enquanto todos pareciam suspensos, a sirene da polícia soou novamente, como um quadro de terror se desenrolando diante dele. A verdade que estava se formando começava a parecer ainda mais sombria. E Ricardo percebia que as respostas que buscava poderiam não trazer alívio, apenas mais dor. Ricardo! Magali puxou sua mão, o medo nos olhos dela doloroso de se ver. O que está acontecendo? Ele virou-se para ela, seu coração pesado. As palavras nunca foram tão difíceis de encontrar. Não sei, Magali, mas precisamos descobrir. A incerteza pairava no ar, e enquanto ele falava, a angústia em seu peito só aumentava. As sombras do passado estavam se aproximando, e o que eles iriam descobrir poderia mudar suas vidas para sempre. Ricardo sentiu seu coração disparar. A cena na frente dele parecia um pesadelo. Viviane ali, em carne e osso, cercada pelos policiais. Mas o modo como ela olhava, a expressão de desespero em seu rosto, fazia com que ele sentisse um nó na garganta. Ele queria gritar, correr até ela, mas uma parte dele se segurava. O que estava acontecendo?
A multidão começou a murmurar. Algumas pessoas apontavam, outras falavam em voz alta. Era como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Ela não pode estar envolvida em algo crime, Letícia balbuciou, os olhos arregalados. Magali, de pé atrás deles, parecia se encolher, a confusão em seu semblante profundo. Os policiais estavam tentando controlar a situação. Você não pode levar ela assim, Ricardo gritou, atravessando a sala até a porta, a adrenalina pulsando em suas veias. Viviane olhou diretamente nos olhos dele. A expressão dela mudava rapidamente entre medo e súplica. Ricardo, por favor! Ela parecia desesperada, como se quisesse explicar, mas as palavras não saíam. Então, um dos oficiais se aproximou. Estamos aqui para prendê-la por suspeita de envolvimento em atividades ilegais e desaparecimento. As palavras dele eram como um soco no estômago. Ricardo sentiu as pernas bambas. O que poderia Viviane ter feito? Ela sempre fora a mulher dos sonhos, a mãe que ele pensou ter perdido. E agora, o que ele deveria acreditar? Letícia se aproximou, os lábios tremendo. Você precisa contar a verdade, Viviane. O que está acontecendo? A voz dela estava entrecortada, como se cada palavra pudesse quebrar o frágil equilíbrio entre eles. Mas antes que Viviane pudesse responder, um grito cortou o ar. Parem! Parem com isso! Era um homem que emergiu da multidão com uma fúria incontrolável. Ele se lançou na direção da polícia, seus olhos fixos em Viviane. Ela não fez nada! Não podem fazer isso com ela. Ricardo reconheceu a figura. Era Felipe, um amigo de longa data. Felipe não! Gritou. Mas era tarde. O homem já estava sendo contido por 2 oficiais. Você não sabe a verdade. Felipe berrou, lutando contra os policiais. Então um choque percorreu o corpo de Ricardo. Quando Felipe, desesperado, gritou: Ela é inocente! Na verdade, você é o verdadeiro culpado! Aquelas palavras caíram na multidão como uma bomba, e todos se voltaram para Ricardo. O olhar de Viviane se complicou. A expressão dela passou de pânico para uma mistura de revelação e medo. Ricardo sentiu o mundo girar. O que você está dizendo? Ele olhou para Felipe, tentando decifrar o que estava acontecendo. Eu? Como assim? Você simplesmente não se lembra, Ricardo, mas você estava presente naquela noite. Quando ela desapareceu, você foi o último a vê-la. O tom de Felipe era como um grito de alerta que ecoava em sua mente. Os murmúrios aumentaram. A multidão estava empolvorosa e Ricardo podia sentir todos os olhares sobre ele, pesados e acusadores. Eu não posso acreditar! Ricardo sussurrou, a visão embaçando. Ele se virou para Viviane, buscando respostas. Por que você nunca me contou? O que aconteceu naquela noite? Viviane desviou o olhar, suas mãos trêmulas cobrindo o rosto. Era para te proteger. Eu não queria que você soubesse a verdade. Você estava tão feliz. Eu não queria estragar tudo. Mas Felipe não recuou. Proteger? Você está brincando. O que Viviane fez foi pela sobrevivência. Ela viveu anos com esse peso. E você, Ricardo, estava tão preocupado com suas próprias coisas que não viu a verdade. Ricardo sentiu toda a confiança que tinha se desmoronar. O peso das palavras de Felipe era esmagador. Ele olhou para a multidão e novamente se virou para Viviane. Como pude esquecer? Como pude ser tão cego? Nesse momento, o clima mudou. Um oficial gritou para dispersar a multidão, mas muitos estavam em choque, esperando algo mais. Ricardo, ofegante,
sabia que não poderia mais fugir. Eu preciso entender. O que mais você escondeu, Viviane? O que aconteceu naquela noite? Os olhos dela brilharam com lágrimas. Você não está preparado para isso, Ricardo. Não agora. E antes que ele pudesse insistir, uma sirene cortou o ar, mais próxima do que antes. Os rostos da multidão mudaram. Eles estavam com medo. E a tensão aumentou. O pânico se alastrou e a atenção de todos se voltou para a entrada da rua. Num instante, o que parecia que não poderia piorar, piorou. Outra viatura apareceu e, desta vez, um homem de terno saía dela. Ele olhou ao redor e, assim que avistou Viviane, seu olhar se endureceu. É hora de acertarmos contas, Viviane. Ele rugiu. Ricardo congelou. O que estava acontecendo? Quem era esse homem? O que mais Viviane estava escondendo? A verdade parecia mais distante do que nunca. E em meio a tudo isso, ele percebeu que a vida que conhecia estava prestes a desmoronar de uma maneira que ele jamais poderia ter imaginado. Ricardo sentiu seu coração disparar. A figura do homem interno estava se aproximando de Viviane. Sua presença pesada e carregada de tensão. Ele não sabia o que esperar, mas um frio na espinha indicava que a situação estava prestes a se intensificar. É hora de acertarmos contas, Viviane. As palavras dele soaram como um trovão em um céu já carregado. Ela hesitou, e um olhar de desespero se transformou em algo mais profundo. Por favor, não, eu juro que fiz o que pude. O pânico em sua voz fazia Ricardo sentir um nó no estômago. O que ela tinha feito? Que contas eram aquelas? Cala a boca! Você teve sua chance, e agora é tarde demais. O homem avançou. Os policiais, sem saber o que fazer, olhavam entre Viviane e o intruso, claramente confusos. Ricardo tomou um passo à frente, sem saber como proteger a mulher que ainda amava. "Espere!" ele gritou. Mas o homem não parou. O ar estava denso e cada segundo parecia arrastado. A multidão começou a murmurar, algumas pessoas filmando com seus celulares. Ricardo se virou, procurando os olhos de Letícia, mas tudo o que viu foi seu pânico refletido em seu rosto. "Preciso do seu celular", gritou o homem, estendendo a mão para outra pessoa na multidão. A mulher, assustada, entregou o aparelho. Ele rapidamente começou a folhear, as mensagens se movendo na tela como sombras ao redor deles. "Você sabia? Sabia que ela estava aqui?" Ele encarou Viviane, seus olhos se estreitando. "Do que você está falando?" Ricardo perguntou, confundido e impotente. Cada palavra que saía da boca daquele homem fazia sua cabeça girar. "Que história é essa? O que ela fez?" O homem furioso apontou o dedo para Viviane. "Você e seu esquema sujo. Agora todos vão saber." Ele virou o celular na direção da multidão. "Vejam isso!" E a tela brilhou. Ricardo se aproximou, tentando entender. Mas seu coração já estava acelerado demais. No celular, uma série de fotos começou a aparecer. Imagens de Viviane com alguns homens, todos envolvidos em situações bastante comprometedoras. Em algumas delas, ela parecia estar entregando pacotes. Em outras, estava com expressões que Ricardo nunca tinha visto. O ambiente ao redor começou a murmurar, e ele sentiu um frio cortante na barriga. "Viviane!" ele a chamou, a voz saindo quase como um rugido. "O que está acontecendo aqui? Isso é verdade?" Mas ela simplesmente não conseguia olhar em seus olhos. O silêncio gritou entre eles. Viviane finalmente se virou, lágrimas escorrendo por seu rosto. "Ricardo, eu não tinha escolha. Eles estavam me ameaçando. A nossa filha."
A menção de Magali fez o chão tremer sob os pés de Ricardo. O que você está dizendo? Que você fez isso por ela? A incredulidade queimava em sua voz. Sim, eu fiz escolhas erradas. Eu tentei proteger você e Magali, mas acabei me envolvendo em algo muito mais profundo do que eu imaginava. O desespero dela era palpável e isso cortava Ricardo como uma faca. Mas antes que pudesse processar, uma luz brilhante iluminou a cena. Mais viaturas estavam chegando, sirenes cortando o ar. A polícia está aqui! Alguém gritou na multidão, enquanto alguns começavam a escapar do local. Viviane olhou para Ricardo, a súplica em seus olhos intensificando. Ricardo, me ajude! Não posso ir para a prisão! Não posso deixar Magali! Em meio à confusão, a multidão começou a se dispersar, mas algo mais estava acontecendo. Do outro lado da rua, um homem, vestido como um agente do governo, em terno escuro, estava observando tudo, a expressão impassível. Ele parecia familiar, mas Ricardo não conseguia localizar sua memória. Quem é aquele cara? Perguntou Ricardo, sem entender. O desconhecido, ao perceber o olhar do ex-marido, acenou e Ricardo sentiu um arrepio. A verdade estava se desenrolando, mas as camadas eram complexas e implacáveis. Então, do nada, uma explosão estourou ao longe, uma fumaça negra subindo em espiral. A multidão virou-se, gritos de pânico começaram e o caos se instaurou. O que foi isso? Gritou Letícia, apavorada, enquanto as pessoas corriam para longe da cena. Ricardo estava paralisado. Viviane, agora! Ele gritou, puxando-a em direção ao carro da polícia. Mas a situação se deteriorava tão rapidamente que mal podiam pensar. Em meio ao tumulto, Ricardo sentiu uma mão em seu ombro. Era o agente do governo. Você precisa entender. Tudo que você pensa que sabe é uma mentira. E a verdade está bem aqui. Ele começou a puxá-lo para o lado, mas a cena estava desmoronando. O que mais poderia acontecer? E, mais importante, que verdades estavam prestes a serem reveladas, deixando Ricardo à beira de um colapso emocional, enquanto sua vida mudava em um instante. Novamente, Ricardo sentiu seu coração disparar. A figura do homem interno estava se aproximando de Viviane, sua presença pesada e carregada de tensão. Ele não sabia o que esperar, mas um frio na espinha indicava que a situação estava prestes a se intensificar. É hora de acertarmos contas, Viviane. As palavras dele soaram como um trovão em um céu já carregado. Ela hesitou, e o olhar de desespero se transformou em algo mais profundo. Por favor, não. Eu juro que fiz o que pude. O pânico em sua voz fazia Ricardo sentir um nó no estômago. O que ela tinha feito? Que contas eram aquelas? Cala a boca! Você teve sua chance e agora é tarde demais. O homem avançou. Os policiais, sem saber o que fazer, olhavam entre Viviane e o intruso, claramente confusos. Ricardo tomou um passo à frente, sem saber como proteger a mulher que ainda amava. Espere! Ele gritou, mas o homem não parou. O ar estava denso e cada segundo parecia arrastado. A multidão começou a murmurar, algumas pessoas filmando com seus celulares. Ricardo se virou, procurando os olhos de Letícia, mas tudo o que viu foi seu pânico refletido em seu rosto. Preciso do seu celular! Gritou o homem, estendendo a mão para outra pessoa na multidão. A mulher, assustada, entregou o aparelho. Ele rapidamente começou a folhear, as mensagens se movendo na tela como sombras ao redor deles. Você sabia? Sabia que ela estava aqui? Ele encarou Viviane, seus olhos se estreitando.
do que você está falando? Ricardo perguntou, confundido e impotente. Cada palavra que saía da boca daquele homem fazia sua cabeça girar. Que história é essa? O que ela fez? O homem, furioso, apontou o dedo para Viviane. Você e seu esquema sujo! Agora todos vão saber. Ele virou o celular na direção da multidão. Vejam isso! E a tela brilhou. Ricardo se aproximou tentando entender, mas seu coração já estava acelerado demais. No celular, uma série de fotos começou a aparecer. Imagens de Viviane com alguns homens, todos envolvidos em situações bastante comprometedoras. Em algumas delas, ela parecia estar entregando pacotes. Em outras, estava com expressões que Ricardo nunca tinha visto. O ambiente ao redor começou a murmurar e ele sentiu um frio cortante na barriga. Viviane! Ele a chamou, a voz saindo quase como um rugido. O que está acontecendo aqui? Isso é verdade? Mas ela simplesmente não conseguia olhar em seus olhos. O silêncio gritou entre eles. Viviane finalmente se virou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Ricardo, eu não tinha escolha. Eles estavam me ameaçando, a nossa filha. A menção de Magali fez o chão tremer sob os pés de Ricardo. O que você está dizendo? Que você fez isso por ela? A incredulidade queimava em sua voz. Sim, eu fiz escolhas erradas. Eu tentei proteger você e Magali, mas acabei me envolvendo em algo muito mais profundo do que eu imaginava. O desespero dela era palpável, e isso cortava Ricardo como uma faca. Mas antes que pudesse processar, uma luz brilhante iluminou a cena. Mais viaturas estavam chegando, sirenes cortando o ar. A polícia está aqui! Alguém gritou na multidão, enquanto alguns começavam a escapar do local. Viviane olhou para Ricardo, a súplica em seus olhos intensificando. Ricardo, me ajude! Não posso ir para a prisão. Não posso deixar Magali. Em meio à confusão, a multidão começou a se dispersar, mas algo mais estava acontecendo. Do outro lado da rua, um homem vestido como um agente do governo, em terno escuro, estava observando tudo, a expressão impassível. Ele parecia familiar, mas Ricardo não conseguia localizar sua memória. Quem é aquele cara? Perguntou Ricardo, sem entender. O desconhecido, ao perceber o olhar do ex-marido, acenou, e Ricardo sentiu um arrepio. A verdade estava se desenrolando, mas as camadas eram complexas e implacáveis. Então, do nada, uma explosão estourou ao longe. Uma fumaça negra subindo em espiral. A multidão virou-se, gritos de pânico começaram e o caos se instaurou. O que foi isso? Gritou Letícia, apavorada, enquanto as pessoas corriam para longe da cena. Ricardo estava paralisado. Viviane, agora! Ele gritou, puxando-a em direção ao carro da polícia. Mas a situação se deteriorava tão rapidamente que mal podiam pensar. Em meio ao tumulto, Ricardo sentiu uma mão em seu ombro. Era o agente do governo. Você precisa entender. Tudo o que você pensa que sabe é uma mentira. E a verdade está bem aqui. Ele começou a puxá-lo para o lado, mas a cena estava desmoronando. O que mais poderia acontecer? E mais importante, que verdades estavam prestes a serem reveladas, deixando o Ricardo à beira de um colapso emocional, enquanto sua vida mudava em um instante, novamente. Foi quando o agente virou o rosto, revelando um sorriso enigmático que fez o coração de Ricardo parar. Você não sabia que Magali não é quem você pensa que é, não é? A voz dele era profunda e calma, em contraste com o caos ao redor.
Ela é parte de um plano muito maior. Ricardo sentiu sua cabeça girar. As palavras do agente eram como um eco de algo que ele nunca soubera. O que você quer dizer? O que você sabe sobre minha filha? Ela é a chave. E tudo o que você conhecia sobre Viviane, sobre sua história, estava intimamente ligado a isso. O agente se aproximou e o impacto de suas palavras parecia abalá-lo até o cerne. Ricardo não sabia se acreditava naquilo, mas a urgência no olhar dele era inegável. Enquanto isso, a multidão continuava a gritar, o som das sirenes se aproximando rapidamente. Ricardo olhou para Viviane. O medo nos olhos dela misturava-se a uma expectativa aterrorizante. O que isso significa para nós? O que você está escondendo, Viviane? E então, sem aviso, uma nova explosão irrompeu da direção da viatura, lançando fragmentos por toda parte. O mundo ao redor tornou-se uma confusão de gritos, fumaça e caos. E Ricardo sabia que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. Ricardo estava paralisado. A cena diante dele se desenrolava como um filme de terror. O homem interno continuava a se aproximar de Viviane, e o ar estava carregado de tensão. A multidão respirava em uníssono, como se estivesse presa em um mesmo pesadelo. Ele sentiu seu coração disparar quando ouviu a última frase do desconhecido. Ela é parte de um plano muito maior. Os gritos começaram a ecoar, e a sirene da polícia enchia o ambiente com uma sensação de urgência. Ricardo olhou nos olhos de Viviane, que agora estavam cheios de lágrimas e um desespero que ele nunca havia visto antes. Viviane, o que você fez? Ricardo! Ela hesitou, teve dificuldades em falar. Só tive que proteger vocês. A nossa filha Magali é única, tem um destino. O queixo de Ricardo foi ao chão. Um destino? O que você está dizendo? Viviane, você precisa me explicar. Nesse instante, o céu explodiu. Uma explosão distante cortou o ar. E uma onda de choque fez com que todos caíssem ao chão. O pânico se alastrou. É uma bomba! É uma bomba! Alguém gritou, enquanto as pessoas corriam em direções opostas. Ricardo segurou Viviane pela mão e puxou-a para trás. O que está acontecendo? Por que tudo isso? Ele olhou em volta, mas a confusão e o caos dominavam. A fumaça começou a preencher o espaço, e ele estava prestes a perder a pouca lógica que ainda tinha. Ricardo, eu não posso explicar tudo agora. Precisamos sair daqui. A urgência na voz dela o fez sentir um frio na barriga. Alguma parte dele queria acreditar naquelas palavras, mas outra parte estava paralisada pelo medo. E só aumentava quando ele pensava no que a envolvera naquelas situações. E foi então que tudo se descortinou. Mais uma figura emergiu da fumaça. Uma jovem com roupa rasgada e marcas de luta no rosto. Viviane, ela gritou, a voz dela cortando o ar tenso. Você precisa vir agora. Eles estão chegando. Viviane olhou horrorizada e Ricardo sentiu raiva crescer dentro dele. Quem é essa? O que você sabe? A jovem avançou, mas a polêmica se esvaiu na multidão. Sou sua irmã. Vocês têm que ir. A revelação deixou Ricardo em estado de choque. A própria voz dela continha um eco de verdade. Algo que ressoava com o que ele não entendia muito bem. Sister, como assim? Ele perguntou, mas a jovem não parou. Se deixarem, já está perdido. Eles sabem tudo sobre vocês. Um novo som, o de sirenes, estava se aproximando rapidamente. Ricardo olhou para Viviane, que agora encontrava em seus olhos um misto de medo e determinação. A verdade estava prestes a se desdobrar, mas ele não sabia se estava pronto para isso. E antes que pudesse formular uma resposta,
O homem interno se aproximou novamente, às pressas, mas agora com um olhar decidido. Preciso que você venha comigo, Viviane. O que está em jogo não é apenas a sua vida, mas a dela. Ele apontou para Magali, que em um canto da sala observava tudo com medo palpável. Agora não! Gritou Ricardo, mas a jovem que se dizia irmã de Viviane segurou o braço dele. Acredite, se você quiser proteger Magali, é isso que precisamos fazer. As palavras dela cortaram fundo. O dilema estava ali: confiar ou lutar. E no meio daquela confusão, a fumaça envolveu tudo mais uma vez. Ricardo! A voz de Viviane era clara. Você precisa decidir agora. O tempo parecia estagnado. As informações, as revelações, todos os sentimentos se entrelaçavam em sua mente, criando um caos completamente novo. Ele tinha que escolher um caminho, mas não sabia qual era. E enquanto a multidão se dispersava, enquanto os gritos se tornavam mais distantes, um novo tipo de verdade estava apenas começando a ser revelado. O que realmente estava em jogo? E quem era aquela jovem que desabafava assim? E por que Magali estava no centro de tudo isso? A única certeza que tinha era que as respostas estavam mais distantes do que nunca. Ricardo estava paralisado, a confusão e o medo dançando em seus olhos. A explosão ainda ecoava em sua mente e o caos invadia o ar. Mas a jovem que dizia ser irmã de Viviane não se deixou abalar. Viviane, precisamos ir. Agora! Viviane olhou para Ricardo, seu rosto cheio de angústia. Eu não posso deixar minha filha. Tudo isso é por ela. A sinceridade nas palavras dela cortou o ar pesado. Mas ele precisava entender. Sobre o que você está falando, Viviane? Viviane, o tempo está se esgotando, gritou a jovem, enquanto o som de sirene se aproximava rapidamente. Eles já estão aqui, e se não formos, será o fim. Ricardo sentiu um aperto no peito. O que você significa? O que está acontecendo? A multidão ao redor começou a se agitar. Pessoas corriam em pânico, gritando, e as autoridades se aproximavam. Ricardo, confie em mim! Viviane implorou, seu olhar desesperado buscando apoio. E naquele instante, tudo o que ele percebeu foi uma história de amor, traição e proteção. Ele sentiu uma onda de confiança e medo se misturando. A jovem irmã segurou o braço de Viviane e começou a puxá-la. Vem logo! Não temos tempo! Ricardo hesitou, mas a urgência na voz dela o empurrou para a frente. Eles avançaram juntos para o lado oposto, mas os policiais estavam se aproximando rapidamente. E a situação estava prestes a explodir. Não podemos deixar a Magali! Ricardo gritou, lembrando-se dela, a verdade de sua filha. Viviane parou. Ela ficará bem, eu prometo. Conheço um lugar seguro. Precisamos nos afastar daqui primeiro. A confiança na voz dela era um farol, mas o medo também estava lá. Ricardo olhou para a multidão, a fumaça, os rostos aterrorizados. Se você está falando a verdade, vamos! Ele corria ao lado delas. Uma sirene superou todos os outros sons, e pela primeira vez, a ideia de deixar tudo para trás não parecia tão assustadora como a possibilidade de não proteger sua família. Correndo, eles cruzaram pela multidão. Políticos e jornalistas estavam pelo ar, e algumas câmaras se depararam com eles, mas não havia tempo para pensar. Ricardo se sentia dividido entre a lealdade e a necessidade de entender a verdade. Neste momento de fuga desgarrada, o homem interno gritou ao longe. Viviane, achar que você pode escapar dos seus crimes foi o maior erro.
A voz dele ecoava, chamando a atenção de todos. O tumulto se ampliou. Para onde vamos? Ricardo perguntou, ofegante, sua mente causando imagens de uma nova vida longe de tudo. A jovem, que ainda não havia se apresentado, puxou Viviane para uma estrada menos movimentada. Só confie em mim. O trio virou a esquina e logo outro carro, uma van escura, esperava. A jovem puxou uma chave. Entrem, agora! A determinação dela era contagiante. Sem pensar duas vezes, os três pularam dentro. A van disparou, deixando o caos da cidade e todos os seus problemas para trás. O cheiro da fumaça começou a dissipar. E Ricardo olhou pela janela. A multidão, antes agitada, agora parecia distante. Viviane respirou pesado ao lado dele. Ricardo, se eu contasse tudo, você entenderia. A história completa precisa ser revelada, e isso também inclui Magali. Mas antes que pudesse responder, a jovem lançou um olhar sério. Viviane, não é hora. Precisamos de um plano, e mesmo que agora tenha começado a verdade, muitas coisas ainda estão sombrias. Ricardo assentiu, o coração pesado. Ele estava disposto a ouvir tudo, mas sabia que as respostas não viriam sem dor. Por favor, diga que vai ficar comigo, disse Viviane, olhando nos olhos de Ricardo. O medo dançava em seu olhar, e ele sentiu o peso de suas palavras. Estarei aqui, ele garantiu, mas o futuro ainda era uma incerteza. O que iria acontecer a seguir? As revelações ainda estão para vir. O que mais estava por trás da história que viveram? Enquanto a van acelerava pela estrada, alta velocidade e novo destino à frente, algo dentro dele pulsava. Ele sabia que o verdadeiro confronto ainda estava por vir. A trama da vida de todos estava conectada de uma forma que mudaria tudo mais uma vez. E você que leu até aqui, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para apoiar o canal. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de estar conosco nessa jornada.